A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que fica aqui no livro de Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 20 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeistais a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade ou contra o pecado. Meus irmãos, a igreja de Colossos é uma igreja que no início da sua existência foi uma igreja muito rica, né? Era uma igreja que era próximo de rios, né? E por conta disso era uma cidade próspera, né? É uma cidade fértil também, é uma cidade era muito próspera na área de tecidos, né? Fabricação de tecidos. Mas era uma igreja também que era próximo também de muitos vulcões e, consequentemente, havia também muitos terremotos, né, e catástrofes, né, naturais que aconteciam ali por conta desses vulcões e desses terremotos, né, que aconteciam ali nesta cidade, na cidade de Colossos. Essa cidade sofreu muito, né, devido aos desastres que aconteceram na cidade. É uma cidade que perdeu a sua independência, né, financeira. É uma cidade que foi empobrecendo de uma forma terrível, que chegou ao ponto de não ter nenhuma irrelevância, né? Ou melhor, nenhuma relevância, né, diante da economia naquele contexto ali, daquela época. Hoje nós não encontramos nenhum resíduo da cidade, por exemplo, de Colossos, né? Existem resíduos da cidade de Éfeso, né? Laodiceia, mas de Colossos não existe nenhuma ruína, nada, né? Em relação à cidade de Colossos. Mas a cidade de Colossos, ela também sofreu muito justamente por conta das riquezas, dessa facilidade de comunicação, de ida e vida de comerciantes, a indústria, aquela coisa toda. Muitas heresias chegou na cidade de Colossos. E é uma das heresias muito fortes, né, da época, que era o gnosticismo, né? O gnosticismo, ele ensinava o quê? Que a matéria era má, né? Que tudo que era matéria era má. Então eles diziam, por exemplo, que Jesus não tinha vindo corporeamente, mas Jesus veio em espírito, né? E eles trabalhavam uma doutrina em cima de que tudo era má. Inclusive duvidavam, ensinavam de que as coisas não foram criadas, né, por Deus, mas sim por semideuses, né, por anjos e aí por diante, né, que Deus não tinha como criar a matéria, porque a matéria é totalmente má, então Deus, por ser um Deus santo, isso não poderia acontecer. Então, havia essas doutrinas terríveis, né, tentando atacar a divindade principal, que o alvo maior era a divindade de Cristo, né, atacar a divindade de Cristo, né, a autoridade de Cristo como Deus, como homem, né, que subsistindo em forma de Deus, mas ele veio em carne, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? E a partir daí, dessas doutrinas, foi surgindo também o legalismo, né? Que era a observância, eles se preocupavam com a observância de leis, né? O ascetismo, né? Que trabalhava a questão do autocontrole do corpo e do espírito, negando a suficiência da salvação pela fé em Cristo Jesus unicamente.
Observe que tanto o legalismo como o ascetismo tinham o alvo principal, era atacar, né, a justificação pela fé, né, que a salvação, Paulo ensinou as suas igrejas, as igrejas que foram discipuladas por ele, né? Colossos não foi fundado por Paulo, mas foi fundado por um discípulo de Paulo, Epáfras, né? Provavelmente foi Epáfras que fundou também a igreja, né? Que trabalhou na igreja também, na igreja de Éfeso, né? De Laodiceia. O Epáfras foi um grande evangelista, né? O discípulo de Paulo, que fundou essas igrejas e levava as informações para Paulo, por isso que Paulo tinha um conhecimento do que acontecia, por exemplo, na igreja de Colossenses. Então, o ascetismo, esse legalismo, o objetivo maior era tirar a divindade de Cristo. A justificação pela fé ficava de lado, né? Por isso que Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, ele trabalhou essa questão da justificação pela fé, né, baseado no livro de Romanos, né, porque a igreja estava, assim como Colossos, né, a igreja no século XVI estava terrível, vendas de indulgências, né, a mortificação do corpo, né, vários tipos de penitências, né, as pessoas tinham que pagar, porque o corpo, a ideia de que o corpo é mau, né, não se apegavam na justificação unicamente pela fé. E Cristo, ele teria o poder, só Cristo poderia nos dar a condição de nós vencermos a nossa natureza pecaminosa, só através de Cristo, pela graça, né? E através da graça, o poder do Espírito Santo, como Paulo nos ensina, nós poderíamos aí mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem, né? Todos os dias, né? Tendo esse auxílio, né? Essa ajuda do Espírito Santo para podermos vencer a nossa natureza pecaminosa. Então eles tiravam, né, a suficiência de Cristo. Tinha o antinomismo, né? O antinomismo, ele defendia a irrelevância de observância das leis morais. Então, às vezes, havia até uma contradição. Então, as leis morais, né, haviam prostituição, adultério, vários tipos de coisas. Esses tipos de leis, essas coisas não precisavam ser observadas. Nós observávamos o sábado, observarmos, por exemplo, as vestimentas, né, o tipo de vestimenta, né, o tipo de comida, tipo disso, tipo daquilo, mas, em contrapartida, as leis morais ficavam de lado. E Paulo escreve aqui a carta aos Colossenses justamente para chamar a atenção da suficiência de Cristo, né? Cristo é suficiente, né? Cristo é a nossa referência, né? Tudo que venhamos a fazer, como Paulo nos ensina, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Tudo tem que estar baseado em Cristo, para glorificar o nome de Cristo, para exaltar o nome de Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém pode nos levar ao Pai se não for por Cristo. Então Paulo vem pregando aos Colossenses a suficiência de Cristo. Quando nós nos reportamos aos dias de hoje, né, no nosso meio, nós vemos muita coisa parecida, meus irmãos. Muito legalismo no meio da igreja, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu lembro de um amigo meu que era de uma determinada igreja em que ele não podia usar bermuda, né? E esse amigo passou em frente de uma quadra de esporte e ele foi disciplinado porque ele dobrou a calça até o joelho para jogar bola ali com a gente. Passou um presbítero da igreja, um líder da igreja, e falou, e ele foi disciplinado, ele ficou horrorizado, ele ficou arrasado. Eu sei porque eu conheci ele pessoalmente, tanto que ele acabou saindo da igreja. E na época eu também estava meio crente Raimundo também. Eu lembro que eu e ele, nós chegamos aí até para um baile, né, para um clube que tinha lá na minha cidade, lá em Angra dos Reis, e a gente sempre conversando. Eu lembro que nesse dia, eu tive até um testemunho, que nesse dia nós saímos de lá até chorando, eu e ele, a gente estava muito mal, né, e a gente não se sentiu bem naquele local, né, porque éramos escolhidos por Deus, éramos servos de Deus, estávamos no lugar errado, na verdade, né, eu por minha rebeldia, né, e ele também, né, na sua rebeldia também, não deixa de ser uma rebeldia, mas por que levou, que ele chegou naquele ponto? Por causa de uma situação, de um legalismo. Ele se sentiu triste, abatido, foi disciplinado,
foi ridicularizado simplesmente porque estava de uma bermuda, porque alguns entendem, né, como acontecia aqui em Colosso. Veja bem como é que as coisas, o mundo gira, né? Entendem que a questão do exterior colocando em pé de igualdade de santidade, né? As pessoas querem discernir a santidade das pessoas pelo tipo de roupa que estão vestindo, né, pelo tipo de comida que estão comendo, né? Eu já vi gente, não pode comer milho São João porque é pecado, é do Deus pagão, não sei o quê. Enquanto a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom e é perfeito. O alimento foi feito por Deus. Né? Paulo vai trabalhar isso nas suas cartas aqui aos Coríntios, também falando sobre isso. Né? Se a sua consciência não te reprova, coma da carne, pode comer. Tudo é bom, tudo foi Deus que fez. Então esse legalismo vem trazer uma falsa santidade. Como nós temos aí cheio de falsos santos. Oh, Jesus, tenha misericórdia desse povo. Nós temos vários aí, nós vemos aí nas televisões pastores sendo presos, né? Pastores, homens se dizem cristãos aí, estuprando, matando, roubando, mentindo, enriquecendo roubando o dinheiro dos fiéis, né? Se prostituindo, adulterando, mentindo, caloteiro e tudo travestido de crente. Andando de terno, gravata, a Bíblia do lado, né? E julgando as pessoas que se vestem diferente dele, porque ele acha que a santidade está ali na sua vestimenta, no seu terno, na sua calça comprida, na sua camisa. É impressionante. E o que eu entendo isso, meus irmãos, é que é justamente a falta de conhecimento bíblico. Errais por não conhecer as Escrituras. E muito menos o poder de Deus. Tem pessoas que estão se baseando, estão se alimentando apenas de experiências espirituais. É arrepio, é profecia, não sei o quê. E não lê, não medita na palavra. Tem um monte de gente carnudo aí que não tem nada de espiritual, arrebanhando um monte de gente mais fraco ainda. Gente que não tem conhecimento das Escrituras, porque uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento das Escrituras consegue discernir as coisas de Deus e entender o que é santidade e o que não é santidade. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é legalismo e o que eu posso fazer. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós temos que nos vestir, ou melhor, a Bíblia diz que tudo que venhamos a fazer tem que ser com ordem e decência. Decência. É isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia não nos obriga a não fazer, não se veste isso, bota uma calça comprida, bota uma bermuda, ou não sei o quê, não bota. Não, o crente tem que discernir o que é possível, o que ele pode fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso ficar preso a esse legalismo, eu não posso. Eu sou crente a partir de hoje, né? Então eu vou pegar minhas bermudas e vou jogar tudo fora, né? Porque agora eu tenho que usar calça, porque eu sou crente. Ó que maravilha! Virou crente. Não, meu irmão. O que Jesus quer é vida transformada, é nascer da água e do Espírito. Nicodemos era um homem legalista, era um homem que vivia conforme os preceitos humanos, mas ainda não havia nascido de novo. Tem muita gente aí que vive no legalismo, vive no ascetismo, vive no antinomismo, mas não vive em Cristo. Ele vive em preceitos humanos, defendendo aquilo que ele acredita, e acaba botando o Cristo em segundo plano ou colocando os seus legalismos, os seus achismos em pé de igualdade com Cristo. Se você não fizer isso, você não é salvo, você não é servo do Senhor, você não é crente. Você precisa aceitar Jesus e também cumprir essas regrinhas aqui, veja bem, eu não estou falando regras bíblicas, eu estou falando regras baseadas em preceitos humanos, porque o apóstolo João vai dizer que aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula nessas escrituras, que seja anátema. Paulo vai dizer ainda que desça um anjo do céu, onde nós pregamos um outro evangelho sem ser esse que nós pregamos, que seja anátema. Seja anátema, seja maldito. E a gente vê muita gente sendo guiada por legalismo, por ascetismos, né? Por ascetismos religiosos, né? Por doutrinas de homem, coisa terrível.
E nós precisamos entender que nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos ser servos de Cristo. Nós precisamos ter uma vida transformada de dentro para fora. É isso que Deus quer de nós. Temos que nos vestir com ordem e decência. Tudo que venhamos a fazer deve glorificar o nome do Senhor. Mas não podemos ficar presos a legalismo religioso. Nós temos que ter discernimento de acordo com a palavra de Deus. O que me convém e o que não me convém, sem julgar o outro, porque muitas vezes nós queremos que o outro seja como eu. Nós queremos que o outro se vista como eu. Nós queremos que o outro coma a mesma comida que eu. Nós queremos que o outro faça o que eu faço. Esqueça o outro. Faça a sua parte. Sirva o Senhor Jesus em espírito e em verdade, porque o legalismo não vai te levar para o céu. Muito pelo contrário, o legalismo religioso pode te levar para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias de nossas vidas, nos orientando, nos direcionando para entendermos qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Fique na paz.